Será que o filme da empregada foi mesmo tão fiel ao livro? Meu nome é Larissa, eu gosto muito de ler e esse é o canal Lari Lê. Antes de iniciar, peço que curta e comente o que você achou do livro, o que você achou do filme. Estão coerentes? O livro se inicia com a Millie procurando emprego e morando dentro de seu carro, e ela está com dificuldade de arrumar emprego justamente porque ela já foi presa por defender mulheres de homens que tentavam fazer alguma coisa contra elas. Então ela participa de uma entrevista na mansão em Chester, onde mora o casal Nina e Andrew com a sua filha Cecília. E então a Millie começa a trabalhar ali na casa e ela começa a perceber uma dinâmica complicada. A Nina diversas e diversas vezes trama para Millie fazendo coisas do tipo: vai comprar o pão inglês lá na padaria. A Nina vai comprar o pão inglês, volta com o pão inglês. E a Nina fala assim: não, mas eu não lhe pedi pão inglês, eu lhe pedi pão francês. É mais ou menos nesse sentido. Inclusive, acontece um momento super importante no livro onde a Millie faz um lanche para a Cecília com amendoim. E a Cecília tem alergia de amendoim, só que isso foi a mandado da Nina. Depois de um tempo percebendo esse comportamento da Nina, a Millie começou a investigar um pouco mais do porquê que ela era daquele jeito. E ela acabou descobrindo ali algumas coisas sobre a Nina, que a Nina já havia sido internada, que ela tomava remédios psiquiátricos. A Millie, durante esse tempo trabalhando ali na mansão Winchester, começa a se sentir atraída de certa forma pelo Andrew. E aí eles vão se aproximando um pouco mais, ficando amigos. E em um determinado momento, a Nina decide do nada fazer uma viagem, uma visita aos pais, eu não me lembro ao certo. E aí a Nina arma para Millie comprar 2 ingressos para um cinema, um concerto, não me lembro ao certo, que seria para a Nina e para o Andrew. Porém, a Nina armou toda essa situação e falou: ah, eu tenho um compromisso agora, eu vou precisar ir para outro lugar e você fez a coisa errada novamente. Então, o Andrew fica na casa com a Millie e os dois resolvem ir nesse concerto, nesse cinema, não me lembro ao certo, faz muito tempo que eu li o livro, para não desperdiçar ali os ingressos. Então, os dois se juntam, vão. Lá eles dormem juntos, têm uma noite juntos, se é que vocês me entendem. E no dia seguinte a Millie começa a mandar mensagem para os dois, e aí a situação começa a complicar, porque a Nina vai descobrir todo o caso deles. Então todos chegam na casa, acontece aquela situação ali, fica claro que a Millie e o Andrew estão de casinho, e a Nina pega suas coisas, vai embora junto com sua filha Cecília. E é nessa hora que o livro muda toda a rota e acontece o seu grande plot twist, porque até então o livro era escrito pela Millie e agora passa a ser escrito pela Nina. Então a Nina conta ali quando ela conheceu o Andrew era, vamos dizer assim, um engravatado e ela era, se eu não me engano, uma empregada, uma funcionária ali de um cargo mais baixo. Na época ela estava grávida da Cecília. Ah, fato interessante, a Cecília não é filha do Andrew, é filha de outra pessoa. Então ela está ali, né, em uma situação complicada, o leite escorrendo ali dos seios, e acaba que o Andrew ajuda ela nessa época aí, eles se aproximam e eles começam a se gostar e toda essa situação. Eles acabam se juntando, morando juntos, ele, vamos dizer assim, assume a filha dela, e então a coisa começa a ficar feia. E aí, na visão do Andrew, a Nina começa a cometer alguns erros com ele. Erros, ao nosso ver, simples, mas para eles são erros gigantescos. Por exemplo, deixar uma luz acesa. Por exemplo, não pintar a raiz do cabelo. O cabelo dela é loiro e ela deixa a raiz sem pintar. Durante um tempo ali do livro, e aí o que acontece? Ele decide castigá-la, colocando ela em um sótão. No caso da luz, ele colocou uma luz muito forte ali nesse quartinho de sótão. E no caso do cabelo, ele pediu para ela tirar 100 fios de cabelo dela, colar ali, vamos dizer, numa fita e entregar para ele. E todos deveriam ser tirados diretamente da raiz, não poderiam ser quebrados. E ele pede, inclusive, para ela tirar mais 100 fios, porque um faltou. Um ficou sem o folículo. Então, nessa parte da Nina, ela conta todas essas coisas ruins que o Andrew fazia com ela, e ela conta do
plano dela. O plano dela era arrumar uma empregada para que o Andrew se apaixonasse pela empregada e deixasse ela ir embora. Basicamente isso. Inclusive, esse sótão é o quartinho onde a Millie ficou até o tempo em que estavam todos juntos ali na casa. E é claro que essa história não ia dar outra. A Millie começou a sofrer as mesmas coisas que a Nina sofreu, só que a Millie, você lembra do que eu disse, ela foi presa por defender algumas mulheres de alguns caras babacas. E então o Andrew acaba se dando mal. Então a Millie, sem querer, quebra uma louça muito especial pro Andrew, ele prende ela no sótão e depois ela consegue se vingar ali. Ela prende ele no sótão e pede que ele arranque um dente. E aí o plot era que a Nina vinha envenenando o Andrew com arsênio. Arsênico que fala, né? E aí essa substância também estava ligada a procedimentos dentários. E ele tinha um cuidado extremamente grande com o sorriso, com os próprios dentes, o que poderia mascarar ali a verdadeira causa da morte. E aí, no final do livro, a mãe do Andrew fica sabendo sobre o que houve com o dente. Ela olha para Nina e diz algo mais ou menos como: realmente, eu falava muito para ele cuidar dos dentes. Ele ficava sem escovar os dentes algumas vezes e eu sempre falava que a gente tem a vantagem de ter aquilo que a gente possui, senão a gente perde. Mais ou menos algo nesse sentido. Ela foi extremamente macabra no final do livro. Quanto ao filme, o filme foi muito bem montado, tem bastante ali da história, tá bem completo, mas ainda senti falta de algumas coisinhas. Uma delas foi dessa situação que aconteceu com a Cecília aí da pasta de amendoim. E a Cecília, no livro, odiava muito mais a Millie. Ela tentava armar toda uma situação ali pra Millie. E no filme é aquela coisa meio não gosto de você, mas não vou fazer da sua vida um verdadeiro inferno. É tipo isso. E duas críticas que eu tenho ao filme uma delas é que as coisas se desenvolvem muito rápido ali entre a Millie e o Andrew. E no livro isso foi um pouquinho mais devagar, um pouco mais lento, aquela coisa da Millie ficar pensando, não, ele é seu patrão, eu não posso fazer isso. Coisas desse tipo. E a segunda crítica é quanto à duração das cenas, porque elas são curtas, então parece que a gente está vendo um eterno vídeo de TikTok. Um vídeo de TikTok atrás do outro. Porque tem um corte muito seco entre elas. Mas essa crítica é uma crítica, assim, bem geral também. Muitos filmes hoje em dia estão partindo para esse tipo, para esse molde de filme para prender as pessoas. Mas é algo que eu, particularmente, não gostei no filme e é algo que assim, caiu muito o meu conceito em relação ao filme. Poderia ser 1000 vezes melhor. E é isso, galera. Comentem o que vocês acharam no vídeo, o que pode ser melhorado. Muito obrigada a todos vocês e até mais.